Meus irmãos, São Bernardo de Claraval, nos tempos medievais, escreveu um livro chamado Do Amor a Deus. E lá nesse livro, ele se questiona o que é que move o ser humano a amar Deus. O que faz que eu e você tenhamos esse impulso, essa força, essa vontade de amar a Deus. E aí São Bernardo, analisando o amor, diz que existem 4 graus, 4 níveis de amor. O primeiro nível é quando eu amo a mim mesmo. Esse é o mais básico e é o que todo mundo tem. Todos nós nos amamos, porque nos queremos bem. Você nasce gostando de você, é natural. O segundo nível de amor é quando eu amo Deus, porque Deus me dá alguma coisa. Então funciona mais ou menos assim: eu amo Deus por causa de mim, porque Deus me consola, porque Deus me cura, porque Deus cuida de mim, porque eu me sinto bem com Ele. E diz São Bernardo, a maioria de nós vive nesse estágio. Eu amo a Deus porque Deus retribui algo. Ele não considera esse grau de amor incorreto. Para São Bernardo é natural que nós nos aproximemos de Deus nos momentos das dificuldades, imaginando que Ele nos honrará de volta. Faz parte do amor. Porém, é uma forma limitada de amar, porque para São Bernardo, se eu só amo Deus quando Ele me retribui, no momento em que eu sentir que Ele não está me retribuindo, eu vou embora. Então, esse segundo grau tem essa limitação, né? Eu amo a Deus porque Ele me retribui, tudo bem, mas eu preciso ir além, eu não posso ficar só nisso, porque as retribuições de Deus não são necessariamente as que eu quero e na hora que eu quero. Então existe o terceiro grau de amor, que vem depois desse, que é quando eu amo a Deus, e isso me faz querer conhecer mais, ter uma intimidade maior com Ele. Então, eu amo a Deus de tal forma que eu não consigo mais ficar na superfície, sabe? Eu não consigo mais ficar só no mais ou menos, só na missa de domingo, só fingindo que eu estou participando, só olhando sem entender. Não, eu amo tanto, e tudo que eu amo eu quero conhecer mais, tudo que eu amo eu quero viver mais, tudo que eu amo eu quero consumir mais, né? É assim, quando eu amo alguém eu quero estar perto o tempo todo, quanto mais melhor, com Deus também. Então o terceiro grau de amor a Deus me faz querer penetrar mais em Deus, frequentar mais a igreja, vir mais nos grupos, participar das coisas. E o quarto grau é quando eu amo tanto a Deus e eu conheci tanto a Deus que eu abro mão de mim e a minha vida é só por Ele. Esse talvez seja o grau em que os religiosos consagrados, ordenados vivem. É um amor tão grande a Deus que tanto faz o que eu vou viver. Tanto faz se eu estou aqui, se eu estou no interior do Amazonas, se eu estou no interior da África servindo, tanto faz, porque eu estou por Deus, independente de mim. Nesse quarto grau eu me abandono totalmente, aonde mandar eu irei, eu não tenho condição, eu não quero nada para mim, é tudo para Deus. É o grau mais perfeito de amor a Deus, que poucas pessoas vivem. E é natural que poucas vivam mesmo, diz São Bernardo de Claraval, porque é um abandono total, né? Esse abandono total me leva a uma vida religiosa. Agora, nesses 4 graus, segundo São Bernardo, eles não evoluem do nada, sozinhos, sabe? Eu estou aqui e de repente eu começo a amar mais a Deus. Não, ele é um processo, e esse processo é feito de sofrimento, diz São Bernardo. E isso pode nos parecer estranho. Poxa vida, quanto mais eu amo Deus, mais eu gostaria de sofrer menos.
Mas os santos dirão, é o contrário. Quanto mais eu procuro Deus, mais parece que o sofrimento também me procura. É o ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Por quê? Porque se eu amo mesmo, eu preciso ter maturidade, convicção nesse amor. É muito fácil amar Deus quando está tudo bem. Eu venho só para agradecer. Obrigado, 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 obrigado. Amor mesmo é aquele que resiste à dor. Por quê? Porque a dor separa os que amam por conveniência e os que amam por propósito. É a diferença entre um amor interessado e um amor gratuito, né? É muito fácil amar quando está tudo bem. Eu quero ver permanecer quando o bicho pega. É assim no casamento, é assim nas amizades, é assim no trabalho, é assim com Deus. E muitos de nós deixamos Deus e vamos buscar talvez um discurso mais confortável em outros lugares, em outras igrejas, que vão virar para mim e dizer, vai ficar tudo bem. Deus vai tratar. Mas aqui os santos dirão, não necessariamente vai ficar tudo bem. Talvez fique ruim mesmo, mas é para você persistir. Por isso que essa é a igreja da cruz. No alto da cruz, ninguém disse, fique tranquilo, vai passar rapidinho. Não, a cruz vai acontecer. O autor C.S. Lewis dizia, veja que frase interessante, né? Deus sussurra durante os nossos prazeres, fala na nossa consciência e grita nas nossas dores. Por quê? Porque quando eu estou sofrendo, eu percebo que eu preciso de Deus. Fora do sofrimento, a gente tem a sensação de que nós somos autossuficientes. Eu me basto, o mérito é meu, a conquista é minha, eu não preciso de Deus. Quantas pessoas que você conhece, que estão fora da igreja, que estão longe de Deus, e que dizem isso para você? Eu não preciso disso, eu não preciso, eu me basto. Agora, o sofrimento me coloca de joelhos e diz para mim, não, eu não me basto. Se eu não tiver o apoio em Deus, eu não me basto. Um dos pais da psicanálise, o Carl Jung, dizia, nós não nos tornamos seres iluminados porque imaginamos figuras de luz, mas é porque a gente dá sentido para a escuridão. Eu percebo que quando as coisas estão ruins, eu percebo que as ilusões da autossuficiência, elas não são verdadeiras. E é aí que nós chegamos na segunda leitura de hoje, em que Paulo está escrevendo aos Romanos e nos faz a pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Quem é capaz de romper esse amor quando ele é verdadeiro? E aí ele questiona, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a guerra, em tudo isso somos mais que vencedores. É interessante, no grego original, esse termo, mais que vencedores, o termo do original é hipernicomen. O que significa isso? Significa transformar uma derrota em uma vitória. Significa sair maior do que eu entrei. Então, ser mais do que vencedor não é porque eu ganhei muitas vezes. Ser mais do que vencedor significa eu estava derrotado, eu estava sofrendo, mas eu peguei esse sofrimento e transformei em algo bom. É mais do que ganhar, é transformar a derrota em vitória, é transformar o sofrimento em algo bom, é transformar o sofrimento em algo que me engrandece, ser mais do que vencedor. Eu estava derrotado e aquilo que me fazia sofrer me fez vencer. Somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais,
nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. Então por que a gente sai maior? Porque nesse sofrimento eu percebo que Deus nunca me abandonou. Na prática é assim, meu irmão. Quando a dor aperta, eu percebo que Deus está comigo, aquilo vai me fazendo continuar, mesmo que as respostas não venham. Mas tudo bem. Você poderia me perguntar, Gabriel, entendi que o sofrimento faz parte, né? Entendi que Deus educa pelo sofrimento, entendi que com Ele somos mais do que vencedores, entendi que eu devo amar Deus, não porque Ele me retribui, mas não existe um limite para isso? Será que não existe um limite? Porque Deus vai me castigar o tempo todo? Ou será que existe um limite? Será que o que eu sofro na minha família, eu vou sofrer o tempo todo? Ou será que existe um limite? Será que as dores da minha vida, as minhas carências, as minhas dificuldades, as minhas pobrezas, vão durar para sempre? Vão sempre piorar? Ou será que isso tem um limite? Meus irmãos, lá no Salmo 124, o salmista apresenta o limite do sofrimento, o limite permitido por Deus. Veja que trecho poderoso. Assim diz: não permanecerá estendido o cetro dos ímpios sobre o destino dos justos, para que os justos não acabem por estender suas mãos ao crime. O que quer dizer esse trecho? Eu te explico. Não permanecerá estendido o cetro dos ímpios sobre o destino dos justos, para que também estes, os justos, não acabem por estender suas mãos ao crime. Aqui o salmista está dizendo, sabe qual é o limite do sofrimento? O momento em que você não tem mais saída, e que a sua única saída é também se tornar alguém ruim. Senhor, eu estou sofrendo tanto, que a minha única saída para vencer esse sofrimento é também praticar o mal. Nesse momento, Deus agirá. Quando se esgotarem todas as suas forças, e o único caminho for você também praticar algo ruim, tenha certeza, esse é o limite do sofrimento. Deus não permitirá que o mal se imponha sobre o destino dos justos, para que os justos não estendam suas mãos ao crime. Então, independente do que você esteja vivendo, o limite da dor é este. Enquanto tiver formas de você batalhar sem se manchar, Deus permitirá. Mas no momento em que você perceber que não há mais o que fazer e que você será tão ruim quanto o mal que lhe atinge, Deus agirá. Deus agirá. Isso depende de uma escolha nossa. Vou te contar uma história. Na casa dos meus avós, e eu acho que na de todo mundo era assim, tinha sempre uma gaveta cheia de pano de prato. E tinham vários panos de prato. Os ruins a gente usava no dia a dia. Os bons a gente guardava para visita. Aquele pano bonito, aquele pano bordado, aquele pano com a fruta, com a flor, esse fica guardado. O ruinzinho, esse a gente usa no dia a dia. E chama atenção porque no dia da visita, o pano de prato bom não é usado, ele vira decoração, ele fica penduradinho, ele cobre uma mesa. Eu me lembro, os meus avós tinham uns pratos bonitos, sabe aqueles pratos que você ganha em bodas de casamento, né? Bonito, ficava numa prateleira, nunca foram usados, porque parecia bom demais para você usar numa terça-feira, numa quarta-feira, é para uma ocasião especial, e essa ocasião especial nunca chega, fica lá,
o pano bom fica guardado, o prato bonito fica guardado. E eu confesso a você que os meus avós faleceram e eu nunca vi eles usarem aqueles pratos. E com a nossa vida espiritual, muitas vezes também é assim. A gente guarda o melhor para depois. É como se fosse ter um dia bom, que Deus fosse me visitar, e eu digo, hoje sim, Senhor, agora sim, né? Agora eu vou usar o meu melhor, agora eu vou botar o meu melhor aqui. É como se fosse ter um dia em que algo muito incrível fosse acontecer e nós diríamos, é agora que eu vou tirar o pano de prato bom da gaveta, é agora que eu vou pegar o prato especial e vou usar. Quanto nós estamos postergando o melhor para Deus? Aquele paninho de prato surrado é o do dia a dia, aquele prato ruim é o do dia a dia, é a nossa vida espiritual cansada de más decisões, de covardia, de preguiça. Não, hoje não, Senhor, hoje não, deixa chegar o dia bom. E muitos não veem esse dia chegar. Meus irmãos, quem nos separará do amor de Deus? Se nem a morte, nem a angústia, nem a tribulação, se nada pode nos separar, é para você tirar esse pano de prato da gaveta hoje, tomar essa decisão hoje, escolher por esse amor hoje, porque se somos mais do que vencedores em Cristo, é porque Ele está esperando o melhor, e esse melhor está guardado dentro de nós. Então que a celebração nos sirva de tomada de decisão, entender que essa dor nos aproxima de Deus quando nós entregamos a Ele a dor no altar, que a fome não tem força, que a angústia não tem força, que o sofrimento nunca irá ultrapassar o momento de te transformar numa pessoa ruim. Tirar o melhor da gaveta para Deus, tirar o prato da estante e usar, porque Ele fez assim com a gente, deu o melhor e espera de nós o melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.